Gente, então vamos lá, estamos gravando a aula a partir de agora. E aí eu queria explicar para vocês, então, a gente está na disciplina de bioquímica, tá? Todo mundo está me ouvindo bem? O áudio tá bom, galera? Sim, senhora, tá bem? Sim, Tá. sim, senhora. Perfeito. Então, assim, ó, a gente está continuando a última aula, tá? A última aula foi de carboidratos, né? Então, a gente já conversou sobre os conceitos gerais de carboidrato, a gente já corrigiu a lista de exercícios na última aula, falando dos enantiômeros, sobre o desvio da luz, já falamos alguns conceitos assim, certo? E agora, gente, o que eu queria falar com vocês? Essas moléculas, do ponto de vista industrial, elas passam por reações químicas bem importantes, tá? Então, assim, a bioquímica, a disciplina de bioquímica, ela é muito estudada tanto na área da indústria, quem vai fazer química industrial, quem vai fazer química, e também na área da saúde, tá? Só que com dois enfoques diferentes, isso que é importante a gente entender. O enfoque da saúde vai entender como esses alimentos interagem no metabolismo do corpo. A gente aqui que trabalha principalmente na área de indústria de alimentos, qualidade, essas coisas assim, análise de qualidade, nós vamos trabalhar principalmente com as reações de importância industrial, tá? Então, o enfoque nosso aqui é bioquímica aplicada à indústria de alimentos. Então, é bem interessante, gente, que vocês saibam disso, porque quando vocês vão comprar um livro, às vezes vocês querem ler um pouco mais, querem ter interesse e tal, vocês têm que buscar sempre a bioquímica relacionado à indústria de alimentos, porque se vocês comprarem livros de bioquímica com relação da área da saúde, vocês vão encontrar conteúdos completamente diferentes, de como o metabolismo da glicose, como que quebra esse ciclo de Krebs, uma série de coisas, tá? E aí, é muito diferente do que nós vamos ver aqui, tá? Porque não é esse o enfoque. E aí eu queria recomendar para vocês, gente, eu tenho daquela... Lembra que eu falei para vocês daquela... Tá virada ao contrário, né? Mas aí vocês têm uma ideia. Lembra que eu disse para vocês que daquela série de livros, que não é nem de ensino médio, nem de ensino superior, a gente tem uma série de livros desse nível técnico e tecnólogo, né? E aí, dessa mesma série que eu tinha recomendado naquela outra apresentação da série Eixos, da editora Saraiva e Érica, tá? Tem essa aqui, ó, Bioquímica da Indústria de Alimentos. Então, muita coisa do que eu vou falar para vocês, algumas das coisas, não todas, mas algumas das coisas que eu vou falar para vocês vieram desse livro aqui, tá? Inclusive, eu estava relendo algumas coisas bem interessantes dele, que é sempre bom a gente dar uma renovada. E muita coisa também, gente, veio do material da faculdade da professora Cristina, que eu nunca devolvi. Falamos sobre isso hoje. Que coisa feia, né? Ela me emprestou séculos atrás e eu nunca devolvi para ela, vocês acreditam? E ela nem lembrava, isso que é o bom. E deixa eu recomendar outro livro também, gente. Deixa eu pegar aqui, só um minuto. Voltei. Tava no meu quarto, porque eu também tava dando uma olhadinha nele nesses dias. E esse aqui é um livro bem legal, tá, gente? Eu gosto muito dele, tem um carinho muito grande por ele, ó. Vocês conseguem ver? É bioquímica, estão vendo? E ele é um guia mangá, gente. Olha que máximo. Então, olhem só como é que ele é por dentro. Ele é tipo um gibi mangá, sabe? Mangá é tipo um gibi, né? Tá vendo? Se a Natasha tá aí, ela deve estar pirando. É muito legal, gente. É muito legal. Essa série, gente, tem muitos livros que usam esses conteúdos, às vezes, um pouco mais complexos para ilustrar essas histórias. Assim, é muito interessante, gente. Eu tenho outro dessa série também sobre estatística, tem sobre relatividade, tem sobre vários temas. E aí, o que eles fazem? Eles pegam esses livros aqui e eles colocam de uma forma simples, como se fosse uma historinha mesmo. Então, nesse livro aqui, é uma menina que tá na escola e começa a pesquisar, e daí ela vai para casa e se depara com algumas coisas na casa dela, e daí ela relaciona com o que ela viu na escola. É bem interessante, gente, assim, dela tem um crushzinho dela e tal, ali, né? E aí, isso aqui é uma bioquímica, aquela coisa, né? Essa aqui é uma bioquímica mais relacionada à área da saúde. Então, vai falar, por exemplo, como é que o corpo digere
carboidratos, esse tipo de coisa. Mas não deixa de ser interessante, algo complementar ao que a gente quer estudar. Esses livros aqui não costumam ser muito caros e daqui a pouco é uma coisa legal de se ler, né? É uma coisa super simples, eu adoro essa série, certo? Então essa série aqui é Guia Mangá, tá? Guia Mangá, e é da editora Novatec, tá? Se alguém tiver interesse. Novatec. Depois eu posso deixar lá no post também, se vocês quiserem. E aí, gente, vamos começar então com conteúdo de fato, né? É para isso que a gente tá aqui, né? Não é mesmo? Então, a gente viu na última aula, gente, a parte de carboidratos, né? Então, a gente viu lá as moléculas, viu a estrutura, viu que uma das coisas interessantes dos carboidratos é justamente ter atividade óptica, ou seja, ele funciona como se fosse um prisma, né? A luz passa por ele, ele desvia a luz. E em equipamentos apropriados para se ler esse desvio de luz, a gente consegue relacionar, por exemplo, quanto de açúcar tem numa determinada solução. Quanto mais açúcar tiver, e assim por diante, de acordo com a concentração de açúcares. Esse é o caso do refratômetro, né? O refratômetro é um equipamento super simplesinho, gente, muito utilizado em várias indústrias de alimento, tá? Que vai, então, a gente vai olhar através dele, tinha até um videozinho que explicava como usava, né? Então, eu acho que já ficou bem compreendido. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre isso, só mandar aqui, vocês podem desbloquear o microfone de vocês a qualquer momento e fazer perguntas, tá? A ideia é que seja interativo. E aí, nessa aula de hoje, depois da gente ter visto a ideia do que é um carboidrato, né? Que ele pode ser um monossacarídeo, disacarídeo, polissacarídeo, né? Tem mais algumas outras divisões ali que a gente não entrou tanto em detalhe, mas principalmente essas, né? A gente precisa ver como que elas reagem, então, e qual é a importância disso, tá? Bom, a primeira reação importante que a gente tem é a reação de hidrólise de carboidratos, tá? A hidrólise de carboidratos, vamos pensar o seguinte, eu tenho os monossacarídeos, né? O que são os monossacarídeos? São os menores açúcares possíveis. É como se fosse a menor unidade repetitiva que existe numa molécula, né? Então, fazendo aquela relação lá com os polímeros, né? Os polímeros, o que eram? Um monte de partezinhas. Ó, tem gente com o microfone aberto. Ó, era um monte de partezinhas que eu ia ligando através de reações químicas e ia formando uma cadeia bem grande, não é isso? Os monossacarídeos é como se fosse cada uma daquelas pecinhas ali que ainda não foram ligadas. Quando eu começo a ligar duas partezinhas dessas de monossacarídeos, eu tenho um disacarídeo. Quando eu começo a ligar várias, de 3 a 10, eu tenho os chamados oligossacarídeos, tá? Que a gente não chegou a falar na outra aula, mas é como se fosse não é nem um polissacarídeo ainda, nem um disacarídeo, né? É uma coisa intermediária. E acima de 10 unidades repetitivas, eu tenho os polissacarídeos. Então, vamos falar, quando a gente falar agora da hidrólise de carboidratos, gente, vamos falar principalmente, deixa eu só ver uma coisa, não, tá, eu achei que não estava gravando ali, porque antes tinha ficado uma outra coisinha ali, mas aparentemente tá. Então, assim, a hidrólise de carboidratos, eu vou falar para vocês da reação mais importante, que é a inversão da sacarose. O que é isso, gente? A sacarose é um disacarídeo, ou seja, ele tem 2 monossacarídeos ligados entre si. A ligação química, agora é um conceito de nome, né? A ligação química que liga 2 monossacarídeos é chamada de ligação glicosídica, tá? Então, eu não sei se vocês já tinham anotado isso. Isso é uma coisa importante para ser anotada. 2 monossacarídeos estão ligados por uma ligação glicosídica. Anotaram isso? Só um minuto, Sora. Estou esperando. Repete aí, por favor. Repito. Claro. Então, assim, ó. Eu tenho um disacarídeo. Um disacarídeo são 2 monossacarídeos ligados, certo? Ó, tem um cachorro aí, solto aí, ó, nos microfones abertos. Tá, 2 monossacarídeos ligados por uma ligação química formam um disacarídeo. Lembra que di é 2, né?
Ouro. Era só isso, só. Formam Não, então, sacarídeo, vamos lá. professora. 2 monossacarídeos ligados entre si formam um disacarídeo, não é isso? O nome da ligação que existe entre os 2 monossacarídeos é a ligação glicosídica, com S, tá? Tá ali, ó. Tá ali escrito no slide, ó. É o rompimento da ligação glicosídica. Tá ali na primeira linha do texto do slide. Vocês conseguem ver? Obrigada. Tá, os 2 monossacarídeos são a ligação glicosídeo, no caso. Isso, exato. Então, na verdade, eu dei um exemplo para vocês de disacarídeos, né? Disacarídeos são 2 monossacarídeos ligados. Agora, cada vez que eu ligar mais um monossacarídeo, eu tô ligando sempre os monossacarídeos através de uma ligação glicosídica, tá? Então, sempre que eu tenho monossacarídeos ligados entre si, eu tenho uma ligação glicosídica. É só um nome de uma ligação especial ali. E por que é importante a gente definir ela e dar um nome especial para ela? Porque quando a gente faz a hidrólise de carboidratos, gente, hidrólise é quebra, né? Então, a hidrólise, lise, é quebra. Então, quando eu tô quebrando essa molécula, é nessa ligação glicosídica que eu vou quebrar. Então, quem lembram que a gente, na aula passada, a gente viu, por exemplo, quais são os monossacarídeos mais comuns? A gente viu alguns, né? Então, por exemplo, a glicose é um dos monossacarídeos mais falados, não é isso? Tem 6 carbonos, estão lembrados? Outro Esses slides aí, elas estão no Class? Estão no Class. Estão no Class lá na postagem, em PDF. Tá? Então, vamos lá. A glicose, gente, tem 6 carbonos, né? É uma molécula de monossacarídeo de 6 carbonos. A frutose tem 5 carbonos. Quando eu pego essa frutose e essa glicose e ligo entre si, eu vou ter uma sacarose. A sacarose, então, é um disacarídeo que tem uma glicose e uma frutose ligadas entre si. Como é que é o nome dessa ligação que liga a frutose com a glicose? Glicosídica? Glicosídica, exatamente isso. Isso a gente já tinha visto. Talvez o nome, eu não sei se a gente chegou a falar, não sei se estava lá no slide, tá? O nome dessa ligação que liga esses 2 monossacarídeos. Mas sobre a glicose, sobre a frutose, sobre a sacarose, a gente já tinha falado, tá? E agora, gente, o que acontece? A sacarose, para quem não lembra, gente, a sacarose é o açúcar que tem na nossa casa. Aquele açúcar branquinho é a sacarose, ou seja, ela é uma molécula de disacarídeo. Essa molécula branquinha, ela é naturalmente sintetizada por vários alimentos vegetais, como, por exemplo, a cana-de-açúcar, é o vegetal que cria, é aquela planta que no seu metabolismo gera essa molécula. E a gente, enquanto ser humano, vai lá, pega isso, processa e gera, então, esse produto refinado, que é o açúcar branquinho, esse que a gente tem na nossa casa. Essa sacarose é gerada também bastante em beterraba, em milho. Tanto é que, só por curiosidade, até para a gente poder ir aumentando aí nosso conhecimento de mundo, eu não sei se vocês sabem, gente, mas aqui no Brasil, qual é o principal matéria-prima para geração de álcool, para produção de álcool na indústria? Álcool combustível. É a cana? É a cana-de-açúcar. E nos Estados Unidos? É milho? Milho. Exatamente, tá? Então... Acertei. Não, e tem alguma coisa de beterraba também, tá? Então, eles fazem açúcar de beterraba, eles extraem muito açúcar de beterraba também. Então, gente, não é só a cana-de-açúcar que gera essa molécula de sacarose. Várias outras plantas conseguem sintetizar no seu metabolismo a molécula da sacarose. E aí, o que a gente faz? A gente quer, às vezes, só glicose ou só frutose ou isso separado. E aí, a gente faz uma reação de quebra, que vai, no laboratório, separar a glicose da frutose. Como é que eu posso fazer isso? Eu posso fazer isso de 2 maneiras. Quais são elas? Eu posso botar ácido e aquecer. Então, eu pego aquele açúcar, a gente pode fazer isso em casa mesmo, tá?
Cervejeiro caseiro faz isso em casa e chama isso de primer, tá? Cervejeiro caseiro. Então, como é que ele faz? Ele pega açúcar branquinho mesmo, esse que a gente compra no mercado, põe numa panelinha com água e põe umas gotinhas de limão. Ou até vinagre, tá? Mas geralmente se usa limão. E deixa ferver durante um tempo. Isso não chega a caramelizar, não chega a ficar grosso, assim, não chega a ficar uma calda, tá? Mas só de tu ter fervido durante alguns minutos essa água com açúcar e limão, eu já deixei de ter a sacarose ali dentro e passei a ter a glicose e frutose, tá? Claro que um percentual das moléculas vão ter se quebrado. E por que isso é interessante, gente? Porque lembra, o que um cervejeiro caseiro faz? Ele vai fermentar esse material, né? Ele quer que esse açúcar sirva de alimento para Saccharomyces cerevisiae. Então, a nossa levedura. Então, por que ele faz isso? Porque a glicose e a frutose são mais facilmente fermentadas, tá? Então, é muito comum que se use a sacarose hidrolisada, ou seja, o chamado açúcar invertido, tá? Para esse tipo de situação. Inclusive, se faz isso na indústria de geração de álcool também, tá? Se faz esse açúcar invertido também. E outra questão, gente. A sacarose, ela carameliza com menos facilidade do que a glicose e a frutose. Então, muitas vezes, quando a gente quer um caramelo, a gente vai ver que o caramelo, a tonalidade do caramelo vai se interferir muito, vai ser muito interferido se eu tenho só sacarose ou se eu tenho glicose e frutose, tá? A gente vai ver mais pra frente, porque isso também faz parte das reações de carboidrato. Então, vamos fazer um resumo aqui do que a gente falou. Hidrólise de carboidrato, o que é? Colocar esse carboidrato junto com o ácido e aquecer, ou junto ainda com uma enzima, tá? Uma enzima, que é um catalisador biológico, também é capaz de fazer a mesma reação. Então, vamos lá. Hidrólise de carboidrato é o quê? Pegar aqueles monossacarídeos que estavam ligados entre si e quebrar eles através da ação de um ácido e aquecimento, principalmente, ou de uma enzima. Sora, Show? fala mais devagar, por favor. Fala mais devagar para eu anotar. Tá, mas tá ali, ó. Tá no slide, ó. Tá no slide, ó, Monique. Ó, é o rompimento da ligação glicosídica resultando em monossacarídeos. O que quer dizer isso? Os monossacarídeos estavam ligados por essa ligação e eu rompi ela. Exatamente o que eu disse. Sim. Então, a hidrólise é o rompimento dessa ligação que une os monossacarídeos. E essa hidrólise pode ser através da ação de ácidos ou bases, mas principalmente ácidos, ou enzimas. É exatamente o que está ali no slide. Tranquilo, gente? Conseguiu anotar, Monique? Sim, sim. Tranquilo? Então, vamos para o próximo. Agora, a gente vai ver a aplicação industrial disso, tá, gente? Então, ali, como eu falei para vocês, aqui embaixo, tá? Tem ali uma figurinha do primer, por exemplo, né? Então, o que é esse primer que o pessoal fala? É açúcar invertido. Aqui ele vai falar um pouquinho das características, tá? De como fazer esse açúcar invertido, tá? Como gerar essa glicose e essa frutose. Então, ele vai dar um pouquinho mais de detalhes. Vou deixar para vocês lerem depois. E essa matéria, gente, olha só. Olhem lá embaixo, na última frase lá do textinho. Essa matéria-prima é muito utilizada para fazer caramelos. Por quê? A caramelização, ou seja, sabe aquele caramelo que a gente faz para o pudim, gente? Que fica aquela calda de açúcar queimado? Essa reação de caramelização, ela tende a ser mais, com sabores mais agradáveis e aromas, etc., melhores quando eu faço essa caramelização com glicose e frutose do que quando eu faço essa caramelização com sacarose. Então, esses caramelos industriais, que a gente vai ver agora no próximo slide como que eles são, os próximos slides, eles são normalmente produzidos a partir do açúcar que já foi hidrolisado. Então, o que eu faço? Peguei a cana-de-açúcar, extraí a garapa, processei a garapa para conseguir obter o açúcar refinado. Esse açúcar refinado eu botei com água e ácido e aqueci e obtive o açúcar invertido. E esse açúcar invertido eu vou produzir caramelos, que eu vou usar em balas, que eu vou usar em refrigerantes, que eu vou usar em cervejas.
Então, notem o quanto o ser humano chegou no nível de processamento de alimentos. Quando eu tenho lá um caramelo escuro, gente, para dar cor a um refrigerante, ele já é o processado do processado do processado do processado da cana-de-açúcar, né? Então, quanta coisa já não se perdeu ao longo desse caminho de nutrientes e tal, né? Esse é um dos grandes males modernos da alimentação industrializada, né? Porque a gente pega o subproduto do subproduto do subproduto do subproduto e quando a gente vê cada processo que a gente submete essa matéria-prima, gente, ela vai perdendo muitas vezes a qualidade de nutrientes que existiam na planta natural. Certo? Estão acompanhando, gente? Sim? Sim. Então, a primeira reação que a gente viu foi a inversão da sacarose, né? Que ela, de maneira geral, ela de uma forma ampla, é considerada hidrólise de carboidratos, tá? A hidrólise de carboidratos pode acontecer com vários carboidratos diferentes, tá? Nós vimos o caso aqui específico da sacarose, que é a mais comum dentro da indústria de alimentos, tá? Então, nós pegamos aquela reação que pode incluir várias reações diferentes e falamos de um caso específico, perfeito? Bom, agora a gente vai falar, então, daquelas reações que eu estava falando com vocês. De, por exemplo, caramelo e o pudim. Deu vontade, hein? Deu vontade, hein? Eu que sou a formiguinha, dispensava a carne e preferia o pudim, né? As pessoas fitness aí vão querer a maçã, né? Bom, e agora vamos entender qual é a diferença entre a maçã, entre o pudim que tá aqui embaixo e entre a carne, tá? Bom, existe nos alimentos as reações chamadas de reações de escurecimento, tá? Essas reações, elas podem ser oxidativas ou não oxidativas, tá? O que significa isso? Significa que pode acontecer pela ação do oxigênio ou não, tá? O caso da maçã, observa que ela não envolve carboidratos, certo? Então, ela não é considerada uma reação de carboidratos. Ela é considerada uma reação enzimática. Então, ela tá ali como primeiro exemplo, gente, como um exemplo em que não é uma reação de carboidratos. Está escrito ali, ó, não envolve carboidratos. E como nós estamos no capítulo de carboidratos, nós vamos falar das reações que escurecem os alimentos, mas que acontecem envolvendo carboidratos, que é o que está logo ali embaixo. E quais são as duas principais? A reação de caramelização, que todo mundo já deve ter visto, ou pelo menos deve saber que se eu botar um açúcar na panela e aquecer, ele vai virar uma calda escura. Imagino que todo mundo já, talvez não tenha feito isso, mas já deve ter acompanhado isso em algum momento da vida. E a reação de Maillard, que é o que vai dar cor, por exemplo, a carne, como a gente tem ali. É a reação que vai dar tonalidade. Ora, vai acabar. Vai acabar. Gente, Ora, eu tô tão no começo. Tá, então a gente vai... Deixa eu só finalizar, mas... Sora, a gente entra de novo. Tá. Quando acabar. Tá. Beijo. Não, peraí, não saiu ainda. Não saiu ainda. Alguém saiu? Volta. Não. Não, fica aqui. Deixa eu só terminar esse slide. E aí depois a gente volta na caramelização, certo? Pode ser? Certo. Então, assim, acho que vai dar tempo. Acho que não vamos cair ainda. Gente, então, esse escurecimento de carboidratos, ele pode acontecer por duas reações químicas. Quais são elas? Caramelização ou a chamada reação de Maillard, tá? Que é o cientista lá que conseguiu identificar essa reação. Qual é a grande questão desse slide aqui, gente? É lá embaixo. Estão vendo que tem uma tabelinha? Estão vendo que tem uma tabelinha? Sim. Tem uma mensagem lá. Ô, Antônio, é só clicar de novo na... Estão achando? Ora. Tá, eu vou desligar então aqui, eu vou pausar, tá? E aí a gente volta na próxima ligação, então, pode ser? Ora, só falando pro Antônio que é só voltar de novo no mesmo link. Ah, tá. Pode ser no mesmo link? Não tenho certeza se pode? Então tá. A gente Vamos voltava lá. no mesmo link da Sora, Cris. Só que a Sora vai ter que fechar tudo e abrir tudo de novo, De Sora. novo. Tá, não tem problema. Vamos lá então. E daí voltamos nesse slide aqui. Perfeito? Beijo, até daqui a Perfeito. pouquinho.